Oi, gente, eu sou a Nani, do Cabelo Livre e Vida de Pretricinha. Eu tô aqui, dessa vez, com o segundo vídeo, ou melhor, a segunda parte do tema Mulher Negra e Vida Acadêmica. No primeiro vídeo, eu falei um pouco de qual era a minha proposta, né, ao trazer esse tema aqui para o canal, né, quais foram as perguntas que eu fiz, quais eram as expectativas que eu tinha, e trouxe também o depoimento da Natália, né, que foi uma das minhas colaboradoras, né, nessa minha empreitada, né. Eu, inclusive, nem agradeci a Natália no outro vídeo. Obrigada, Natália, por ter se disponibilizado a fazer esse vídeo, né, e falar um pouco das suas expectativas em relação à universidade, ao mercado de trabalho, né, e enriqueceu bastante, né, essa minha pesquisa, né, eu estou chamando de pesquisa, e pôde trazer uma visão, né, de uma mulher negra que está entrando agora no mercado de trabalho, né, e que vem a ser consonante, né, ou vem a dizer a mesma coisa, né, do que mais ou menos as outras mulheres negras, e as pesquisas, né, de alguns institutos de pesquisa, alguns textos que eu li, né, também dizem. Então, eu vou trazer agora para vocês um pouco dos resultados, né, daquilo que eu encontrei nas respostas dos meus colaboradores e colaboradoras. Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu divulguei o questionário, né, nas redes sociais, né, tanto a partir da página quanto a partir do meu perfil, e para alguns amigas e amigos meus, né, particulares, pessoais, né, e eu mandei muitos questionários, e acho que mais de 70 questionários, 72 se eu não me engano, e obtive 19 respostas. Dentre essas 19 respostas, né, 18 foram de mulheres e uma apenas de um homem, né? Dentre essas mulheres, essas 18 mulheres que responderam a essas perguntas, né, 14 foram mulheres negras e 4 mulheres brancas, né? E como é que eu cheguei a essa categoria? Eu não perguntei, né, no questionário como as pessoas se consideravam. Algumas, durante as respostas, se identificaram como brancas e outras eu identifiquei como brancas. Mas, Nani, como é que você diz assim, o critério não é autodeclaração? Mas a gente também sabe que a questão de raça, pelo menos na sociedade brasileira, a gente identifica a partir de fenótipo. E o que a gente chama, o que é o fenótipo? O fenótipo é a característica de como a pessoa aparece, né? Como ela aparece esteticamente. Se ela tem traços que a identificam como pertencentes de uma determinada etnia, se a pele dela é mais clara ou mais escura, né? E não é de genótipo. O genótipo é quando a raça é definida a partir da genética, ou seja, se a pessoa tem descendentes, ascendentes, né? Se ela tem uma ancestralidade de uma determinada etnia negra, indígena ou branca. Mas isso não está entrando em questão aqui. Eu parti do pressuposto da questão do fenótipo, como essa pessoa aparece, né? E se ela parece negra, ou se ela parece branca, se ela parece indígena. Né? Não tive nenhuma resposta de alguma pessoa indígena, até porque, infelizmente, eu não tenho nenhuma relação mais próxima. Eu até conheço pessoas que são da etnia indígena, né? Mas não tenho uma relação mais próxima com essas pessoas, e eu não encaminhei nenhum questionário para essas pessoas, né? Então, foram 19 respostas, 18 mulheres, um homem, 14 mulheres negras e 4 mulheres brancas. Entre mulheres negras, eu estou dizendo as pretas e pardas, né? Em relação à escolaridade, né? 2 pessoas identificaram que tinham apenas o ensino médio, né? 3 pessoas identificaram que estavam cursando a graduação, ou seja, têm o superior incompleto, né? 7 pessoas têm o superior completo,
e outras 7 pessoas já estão no nível de pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado, pós-doutorado, que tinha uma pós-doutorada, e especializações, né, após a graduação. Né? Então, dentre essas pessoas, no geral, né, as profissões que elas exercem, né, atualmente na vida delas, né, 13 oferecem ou têm uma atuação, né, que necessitam do ensino superior completo. Né? E 6 pessoas, né, não precisam do superior completo, ou seja, não precisam de uma especialização definida para exercer a profissão que elas têm no momento. Com relação à pergunta que eu fiz, se existia alguma dificuldade para as mulheres negras especificamente no mercado de trabalho, ou se essas pessoas sofreram algum tipo de dificuldade no mercado de trabalho por serem negras, né, as minhas colaboradoras e o meu colaborador, né, porque foi só um homem, né, responderam o seguinte, né, das 19 pessoas, apenas 3 relataram que não existem dificuldades para as mulheres negras, especificamente. Né? Que as dificuldades são gerais e que não existe diferença no mercado de trabalho entre mulheres negras e mulheres brancas. Né? E o restante das pessoas, ou seja, as demais 16 pessoas, né, responderam que existem sim dificuldades, né, especificamente para as mulheres negras no mercado de trabalho, e apontaram algumas razões para isso. Né? O que as pessoas mais apontaram como dificuldade para as mulheres negras foram a questão estética, ou seja, o padrão de beleza imposto, ou o padrão apenas imposto, né, o estereótipo imposto que as pessoas que as empresas exigem para contratar os seus funcionários. Mencionaram a questão das exigências de boa aparência, né? E essa boa aparência está sempre calcada no ideal de pessoas brancas, né? E com um determinado tipo de cabelo, com um determinado corpo, e que isso não engloba o padrão das mulheres negras. Outra dificuldade foi a questão dos menores salários, né, que as mulheres negras no mercado de trabalho, mesmo com os mesmos anos de estudo ou com as mesmas capacidades profissionais, elas recebem os menores salários do que as mulheres brancas. Né? Outras pessoas apontaram a questão do racismo, né, e outras a questão da falta de oportunidade no mercado de trabalho. Né? E outras 2 pessoas, na verdade apenas 2 pessoas, ainda não tiveram contato direto com o mercado de trabalho, então não se sentiram aptas para opinar a respeito dessa questão. Eu vou comentar essas questões mais tarde. Né? Eu vou falar de todas as questões que eu levantei, quais foram as respostas das pessoas, e no final eu vou comentar, né, o que eu penso a respeito disso. Tá bom? Então, próxima questão. Depois de falar sobre a questão das dificuldades que as mulheres negras especificamente sofrem, né, uma outra questão importante da pesquisa foi quais as profissões que as mulheres negras que convivem com a pessoa que estava respondendo o questionário, né, quais as profissões que essas mulheres têm. Né? E dentre as profissões, né, que as mulheres negras mais próximas têm, né, mais uma vez, apenas 3 pessoas disseram que as mulheres negras ocupam diversos cargos. Né, diversos cargos, e nessa concepção de diversos cargos está incluída assim, de que as mulheres negras estão distribuídas em todas as profissões de uma forma igual, né, que não tem uma concentração de mulheres negras numa determinada profissão. 3 pessoas disseram isso. Né? E a maioria das pessoas, e uma coisa que é importante dizer é que as pessoas poderiam dizer mais de uma profissão. Por isso, na hora da contagem, vocês vão ver que tem mais de 19 respostas, porque algumas pessoas falaram mais de uma profissão, né, que as mulheres negras ocupam.
né? Mas apenas 3 pessoas disseram que as mulheres negras estão em todas as profissões de uma forma equânime, ou seja, igual, né? 11 pessoas, né, que responderam ao questionário dizem que as mulheres negras que eles conhecem, ou seja, as mulheres negras que convivem com elas, né, com essas pessoas, né, elas têm como profissão, né, os serviços domésticos ou profissões de baixa remuneração ou pouco status, né, ou trabalho informal. Né? As pessoas relataram que são donas de casas, cozinheiras, faxineiras, babás, copeiras, costureiras, manicures, ambulantes. Então, essas profissões que não precisam de uma especialização de ensino superior ou ensino médio técnico. Essas profissões são as profissões, né, que a maioria das pessoas relatam que as mulheres negras próximas a elas têm no mercado de trabalho. Né? 5 pessoas relataram que conhecem pessoas, mulheres negras, professoras ou que estão no funcionalismo público de uma forma geral, né? E aí entram as professoras, pessoas que trabalham com assistente administrativo, secretariado e o funcionalismo público de uma forma geral, né? 2 pessoas falaram sobre que as mulheres negras que convivem com elas trabalham com a questão da saúde, mas sem a necessidade do ensino superior, ou seja, são auxiliares de enfermagem ou técnicas de enfermagem ou acompanhantes de idosos ou de pessoas doentes. 2 pessoas disseram isso. E 6 pessoas disseram apenas 6 pessoas disseram que conhecem pessoas negras com profissões que exigem um ensino superior. Dentre essas, 2 são mulheres negras que exercem profissões no meio artístico. E, por outro lado, né, as pessoas disseram que enxergam, né, que as mulheres negras, de uma forma geral, na sociedade em geral, né, não as próximas a elas, mas de uma forma geral, né, elas, de uma forma geral, exercem profissão que tem como sua principal função os serviços domésticos ou serviços de baixa remuneração. Né? 16 pessoas disseram que, em geral, as mulheres negras ocupam profissões que têm baixa remuneração, trabalho informal ou serviços domésticos. Né? 2 pessoas disseram que as mulheres negras, em geral, ocupam mais, né, profissões que tenham a ver com saúde, né, com a saúde relacionada sem o ensino superior, ou seja, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, acompanhantes, né. 4 pessoas falaram sobre o funcionalismo público, né, e apenas 2 pessoas disseram que elas ocupam diversos cargos sem distinção, sem que haja uma concentração maior de mulheres negras em determinadas né, em determinadas profissões. E a causa das dificuldades, né? Porque a última pergunta, né, que eu fiz no questionário era sobre se existe uma dificuldade para as mulheres negras no mercado de trabalho, qual seria a causa dessa dificuldade? Né? Uma pessoa disse que seria o comodismo, né? 3 pessoas disseram que não existem dificuldades específicas para as mulheres negras, né? E 6 pessoas disseram que eram por causas sociais, né? Causas financeiras, desigualdades sociais. 5 pessoas disseram que era por conta do sexismo e 13 pessoas disseram que as dificuldades que as mulheres negras sofrem são por conta do racismo. Mais uma vez,
gostaria de dizer que, em relação às causas, as pessoas poderiam dizer mais de uma causa. Então, por isso que na contagem tem mais de 19 respostas. Basicamente, todas as pessoas que falaram que o sexismo era uma das razões que afetavam as mulheres negras na vida acadêmica e vida profissional, também falaram do racismo. Ou seja, todas as pessoas que responderam que o sexismo era um problema também responderam que o racismo era um problema. Né? Algumas disseram que as causas eram sociais, questão do sexismo e do racismo. Né? E apenas 3 disseram que não haviam dificuldades e uma relatou que era por conta de um comodismo das mulheres negras, né, em não buscarem situações ou buscarem a vida acadêmica e o mercado de trabalho. Então, e o que eu concluí depois de toda essa parte extensa de falar aqui sobre os resultados da pesquisa? Bem, primeiro eu queria dizer que essa amostra, né, de 19 pessoas, ela não é uma amostra representativa. Né? Essa pesquisa foi fruto de uma curiosidade a partir de conversa com pessoas, né, amigos, amigas, e também por conta de um pedido que uma pessoa fez, né, inbox lá na página. E por conta de curiosidade minha também a respeito dessa questão. Né? 19 pessoas realmente não é uma amostra representativa. Porém, as respostas que as pessoas deram nessa pesquisa dialogam com pesquisas com amostras muito maiores e aí sim representativas. Né? E isso mostra um pouco, né, de como o nosso micro-universo, né, nossa micro-sociedade, os grupos que a gente participa, representam, né, um pensamento que existe de uma forma geral na sociedade. Né? Em geral, o que as pessoas relataram como dificuldades, né, a possibilidade de dificuldade para as mulheres negras na vida acadêmica e no mercado de trabalho? Elas apontaram que as dificuldades se devem, vou pegar uma colinha aqui, se devem à questão estética, a questão da falta de valorização da capacidade profissional dessas pessoas com salários que sejam condizentes, né, com o mercado, né, o racismo e a falta de oportunidades. Né? Então, se a gente somar todas essas respostas, né, a questão estética, quando a gente diz que o estereótipo, né, da pessoa negra impede que ela entre no mercado de trabalho, a gente está falando de racismo. Quando a gente diz que uma pessoa que mesmo com o mesmo tempo de estudo, ou às vezes até com mais tempo de estudo, né, tem menores salários do que uma pessoa branca, a gente também está falando de racismo. E quando a gente fala de falta de oportunidades, né, o que a gente poderia entender como falta de oportunidade? Por que as mulheres negras não têm oportunidades? Algumas pessoas poderiam dizer porque elas não têm especialização. E mais uma vez, por que elas não têm especialização? Porque elas precisam, né, dar conta de necessidades básicas como gerir casa, gerir família, e às vezes não podem se dedicar a uma especialização, se dedicar à academia para entrar nesse mercado de trabalho com as mesmo tempo de estudo que outras mulheres. E aí a gente volta para uma questão anterior. Mesmo quando elas têm os mesmos anos de estudos, os mesmos cursos, as mesmas especializações, elas ainda assim ganham menores salários. E aí, mais uma vez, a gente também está falando de racismo. Né? Todas as respostas que as pessoas deram com motivações diferentes falam de racismo. Né? Então, de uma forma geral, né, das 19 pessoas que responderam ao questionário, 3 disseram que não existiam dificuldades para as mulheres negras. E as outras 16 apontaram como dificuldades razões que são relacionadas ao racismo. Né? E um outro ponto importante é que
tanto a profissão das mulheres negras que se relacionam com as pessoas que responderam ao questionário, quanto as mulheres negras que essas pessoas veem na sociedade, estão num número muito maior relacionados a serviços domésticos, serviços de baixa remuneração e trabalhos informais. Né? Então, a gente pode aí, a partir daí, dizer que, em geral, as mulheres negras estão no mercado de trabalho, né, desempenhando funções que não exigem especialização, ou seja, não exigem ensino superior, e por conta disso elas estão em serviços que pagam mal, né, e que não trazem, não agregam status, nem um salário digno para que elas saiam de uma situação de pobreza. E aí, enfim, de que forma eu pensei, né, a respeito dessas respostas que eu tive? Né? Eu li alguns textos, né, e o primeiro texto que eu vou trazer aqui para vocês é um texto chamado Construção Social do Indivíduo Negro a partir da Escola. E aí, por que eu estou falando da escola se eu estou enfatizando de uma forma maior o mercado de trabalho? Bem, primeiro porque na introdução desse texto, né, o nome do autor do texto é Hérisson de Souza Moreira. E na introdução desse texto, ele diz que ele revela que a escola seria uma reconfiguração das relações sociais existentes fora dos muros escolares, né? E que a escola seria um ambiente privilegiado para investigar a respeito da construção social da identidade dos jovens negros e negras, né? E, enfim, eu, né, pude evidenciar aqui, a partir dessa pesquisa, que os grupos que a gente participa, né, eles, de certa forma, representam também essa visão mais ampla da sociedade. Né? Eu não quero dizer que nós somos meros reprodutores de uma norma social, não. Mas o contexto que a gente vive ele é muito importante para que a gente apreenda, né, a respeito das relações sociais e raciais, né, e a gente reproduza essas nossas práticas, né, no nosso convívio. Né? Ainda na introdução desse texto, né, o autor Hérisson de Souza, ele afirma que a diversidade cultural, social e econômica, né, que a escola abarca e a forma como ela debate a respeito dessa diversidade, ela pode gerar conflitos, né, conflitos que podem ser benéficos ou traumáticos, né, em especial para a população negra, né, para o jovem negro e para a jovem negra, se ele não for bem trabalhado nesses ambientes. Né? Isso a gente pode comprovar, né, porque a gente tem aqui no Brasil duas leis, né, que tratam da inserção de conteúdos da história da África e dos afro-brasileiros e da história e cultura indígena nas escolas. Né? A necessidade dessas leis, né, que são a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Né? A necessidade dessas leis, ela põe em xeque uma questão. Né? Por que foi preciso uma lei para que se inserisse a história da África, a história dos afro-brasileiros e da história e cultura indígena nas escolas? Porque antes dessas leis, esses conteúdos não estavam nos nossos bancos escolares. Né? A gente só falava, principalmente, que é o nosso foco aqui, da história da África e dos afro-brasileiros, a reboque do tema da escravidão. A gente não falava diretamente da construção, né, da contribuição do povo, da população negra para a sociedade brasileira, né? O que esses povos que foram escravizados, ou seja, foram tirados das suas terras e vieram para cá, o que eles agregaram para a nossa sociedade, né? Quais foram os conteúdos científicos que eles trouxeram, o que eles desenvolveram aqui, o que o povo negro, a população negra desenvolveu em termos de ciência, em termos de música, em termos de educação, em termos de política, né, no nosso país. A gente não conhece essa história.
né? E o fato da gente ter uma lei que obriga que as escolas falem disso, falam da necessidade da gente reconfigurar, né, a visão, né, que a gente tem da população negra na nossa sociedade, né? E a invisibilidade, né, e falta de representatividade da população negra nos conteúdos escolares e nas mídias, né, ele é um efeito do racismo, né? Porque quando a gente pensa que uma determinada população que ela não agrega nada, né? Quando a gente não vê representação dessas pessoas e desses povos, né, na nossa sociedade, a gente entende que esse povo ele é inferior, né? Essa é a ideologia do racismo que afeta a todos nós, tanto as pessoas negras quanto as pessoas brancas, de formas diferentes. As pessoas brancas, de uma forma geral, podem ter, ou a sociedade em geral, né, todos nós em geral, temos a ideia de que a população negra ela não contribuiu para essa sociedade, que ela não tem, não se esforça, que ela é acomodada, como disse uma das pessoas que respondeu o questionário, né, que elas não conseguem os seus postos ou nos bancos escolares ou no mercado de trabalho porque não tem mérito para isso, né? Quando na verdade, né, a questão é muito mais ampla do que a gente pode imaginar, né? É, a gente, quer dizer, eu vi, né, a partir da leitura das respostas dos meus colaboradores, né, que mesmo quando as mulheres negras estão no mesmos anos de estudos, elas recebem menos, né? E isso é comprovado por algumas pesquisas, né? E, enfim, mesmo a despeito da situação de classe, né, as pessoas negras nas mesmas classes sociais, elas sofrem com os efeitos do racismo, né, de uma forma diferente. E falando em pesquisa, né, o Laeser, que é um instituto da UFRJ, e ele desenvolve um relatório anual de desigualdades raciais e sociais, né? E no ano de 2009, 2010, né, o relatório de 2009 a 2010, ele revelou que em relação à expectativa de vida, a acesso a oportunidades de educação, de trabalho, saúde, né, que a população negra sempre, a despeito da questão de classe, né, elas sempre têm os menores índices, né? E um relatório, né, também do IBGE, né, que na verdade é chamado Pesquisa Estatística de Gênero, que foi uma análise dos resultados do censo de 2010, né, diz que quando é considerada a cor ou raça do responsável de família, as mulheres brancas têm uma taxa menor que as mulheres pretas e pardas, ou seja, do que as negras, né? As pretas e pardas, elas são, elas compõem um indicador, né, das mulheres negras. Enquanto as mulheres brancas, né, elas são responsáveis por 35,6% dos lares, as mulheres negras são responsáveis por 39,3%. Né? Pode parecer pouco, mas isso tem um impacto diferente, né, um impacto superior em relação à qualidade de vida. Porque se as mulheres negras elas são mais, né, chefes de família, e se mesmo com as mesmas oportunidades de estudo, mesmo ano de estudo e mesmos cargos, elas têm um salário menor, então isso significa que as famílias das mulheres negras têm uma qualidade de vida mais prejudicada do que quando as mulheres brancas são as chefes de família, né? E, além disso, né, o IPEA, que é um outro instituto, né, estatístico, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele, em 2007, né, ele disse que o índice de desocupação, ou seja, de desemprego, né, entre as mulheres negras chegava a 12,4%, enquanto esse nível em relação às mulheres brancas chegava a 9,4%. Ou seja, quando a gente está falando de
as mulheres negras são as que mais estão desempregadas, e quando elas estão empregadas, né, a renda das mulheres negras, em média, também, isso é um dado dessa pesquisa, em média era uma renda de R$ 436, isso em 2007, né, contra R$ 649 dos homens negros, 797 das mulheres brancas e R$ 1.278 dos homens brancos. Ou seja, as mulheres negras são as que ficam mais tempo desempregadas, são as que ganham os menores salários, né? Se você olhar a proporção de 2007, as mulheres negras nos mesmos cargos, a renda das mulheres negras era de 436, enquanto das mulheres brancas era quase o dobro, 797, né? Isso por si só já fala de que existe uma dificuldade e uma disparidade no mercado de trabalho, né, em relação ao acesso das mulheres negras em relação às mulheres brancas, né? E além dos efeitos no mercado de trabalho, né, não foi foco dessa pesquisa aqui, né, mas existem outras vulnerabilidades que afetam, né, as mulheres negras de uma forma diferente, né? Eu estou falando aqui de violência doméstica, né? Quando agora, né, recentemente, esse é um dado recente, né, de novembro de 2015, foi divulgado o resultado do mapa da violência contra as mulheres, né? E nesse mapa da violência, né, o que foi mostrado é que a violência contra a mulher, ela também tem cor, e que ela vitima as mulheres negras de uma forma letal, vitima mais as mulheres negras de uma forma letal, né? E que mesmo com a promulgação da Lei Maria da Penha, que é a lei que fala que protege as mulheres, né, e que dá violência doméstica, né, a violência de gênero ela teve uma queda em relação às mulheres brancas de 2,1% e um aumento de 35% entre as mulheres negras, né? Esse mapa da violência ele revela que dentro de algum tempo, né, de repente algumas décadas, tende a violência doméstica, né, chegar a um nível imperceptível em relação às mulheres brancas, né? Porém, as mulheres negras, esse número continua crescendo, né? E a violência contra a mulher, né, a violência doméstica, ela tem como principal agressor, né, os seus namorados, os maridos e os ex-maridos, né? Ou seja, é uma agressão que é sofrida em casa por pessoas próximas, né, e que vem aumentando no caso das mulheres negras, né? Então a gente viu que mesmo em condições sociais diferentes, condições sociais e financeiras diferentes, né, as mulheres negras elas sofrem a violência, né, de uma forma mais prejudicial, né? E que mesmo quando elas estão numa relação ou numa condição igual em relação a anos de estudo e cargos, né, no mercado de trabalho, elas recebem menores salários, né? Então, essa questão da mulher negra e da vida acadêmica, né, ela revela, né, tanto no nosso pequeno universo de 19 pessoas, quanto em relação aos institutos de pesquisa do IPEA, o IBGE, o LAESER, eles revelam que a questão do racismo ela é predominante em relação a esses acessos e a essas oportunidades, né? A gente, mesmo quando as pessoas que não apontaram diretamente a questão do racismo como uma dificuldade, as que falaram em relação ao padrão, né, a estética, como uma impossibilidade para a mulher negra no trabalho. Bem, quem é que constrói o ideal da imagem no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, a universidade, ela foi construída e pensada, a gente pode dizer de uma forma muito tranquila, que por homens, né? É um mercado e uma universidade predominantemente masculina, né? E por pessoas brancas e por pessoas de classe alta e heteronormativa, ou seja,
por pessoas heterossexuais. Então, isso já diz quem está em cima e quem está embaixo nessa pirâmide. Então, ao falar dessas dificuldades, né, as referências a esses padrões estéticos, elas excluem as mulheres negras, né? Porque se a mulher negra quer entrar no mercado de trabalho, ela tem que alisar o cabelo, ela tem que se vestir de determinada forma, e a gente poderia até alegar que determinadas profissões exigem uma formalidade, né? Mas voltamos à questão. Formalidade não quer dizer que a pessoa está engessada em tons de cinza, bege e preto, né? O fato de eu precisar de uma formalidade, de eu precisar de de uma neutralidade, digamos assim, não quer dizer que eu precise, né, me enquadrar ou me vestir de determinada forma, alisar o meu cabelo, enfim. Né? Esses padrões eles são construídos socialmente. E nessa sociedade, né, o alicerce dela é o racismo. A gente não pode esquecer que nós somos um país que foi colonizado. Né? E em países que foram colonizados, essas ideias de certo e errado, elas são importadas. Né? Os nossos padrões são europeus. Né? Se os nossos padrões fossem pautados pela nossa sociedade, certamente a gente não ia pensar em vestir terno e tailleur para ir trabalhar no calor dos trópicos que faz aqui. Né? Então, a gente precisa desconstruir o olhar a respeito de tudo que a gente conhece para poder pensar as relações raciais em todas as esferas. Na escola, no mercado de trabalho, nas nossas relações pessoais. Né? Quando a gente fala que você não gosta de determinado cabelo ou de determinada pessoa para casar ou para namorar e que isso é uma questão de gosto, a gente precisa pensar como é que foi construído esse gosto. Né? Se a gente tem um padrão importado, que é europeu, se a gente tem um padrão que ele é calcado em ideais que são machistas, ou melhor, que são patriarcais, porque foram construídos por homens, que são padrões que são brancos, porque a sociedade de elite é branca, porque foi construída por pessoas que têm uma classe alta. Então, a gente não pode simplesmente importar essas ideias e achar que elas são a verdade. Né? Então, como conclusão, né, dessa minha pequena curiosidade, né, dessa minha pequena pesquisa, dessa minha amostra despretensiosa, né, eu chego à conclusão de que essa vulnerabilidade que as mulheres negras vivem na academia e no mercado de trabalho, ela está alicerçada em algumas bases que são problemáticas na nossa sociedade, né? O racismo, o sexismo, o classismo, né? E ainda tem a homofobia e a transfobia, né? Que afetam também essas mulheres, né? A gente não pode esquecer que nós somos um país que só teve a abolição da escravidão oficialmente decretada há 127 anos. E desde então, né, essas pessoas que foram libertas naquele período, elas não tiveram nenhum programa de Estado ou de governo para recuperar, né, aquilo que ela perdeu. Elas foram jogadas sem casa, sem emprego, no mercado de trabalho, que ainda por cima, numa sociedade que via essas pessoas de forma inferior, elas foram jogadas, empurradas para as periferias, sem condições de gerir as próprias vidas. E lá estão até hoje. Porque quando a gente vai pesquisar a respeito de onde estão as pessoas negras, elas continuam nas periferias, elas continuam nos morros, elas continuam nas favelas, elas continuam nas profissões de baixa remuneração e nos serviços domésticos. E não é à toa que apenas agora, esse ano, né, de 2015, que a gente teve uma lei aprovada de direitos trabalhistas iguais, né, para as empregadas domésticas, como em relação às demais profissões. Né? A profissão que mais onde a gente mais encontra as mulheres negras, e isso também é estatística, são 60% pelo menos das empregadas domésticas são mulheres negras. Né? E é justamente essa profissão que não tinha os mesmos direitos trabalhistas que as outras profissões.
Ainda é um resquício da época da escravidão. As mulheres negras continuam tendo profissões que são de trabalho informal, que são de serviços domésticos, de limpeza, que não necessitam de especialização, assim como elas tinham lá no recente pós-escravidão. Então, isso não é. Será que isso não precisa ser problematizado por nós? Né? Então, quando a gente pensa, né, em relação a essas questões, né, o que essa pesquisa, né, despretensiosa me trouxe, né, é que o racismo ele ainda é um problema predominante, né, em relação ao acesso à educação, né, à educação acadêmica e ao mercado de trabalho para as mulheres negras. Então a gente precisa conversar mais sobre isso, né, combater mais isso, erradicar isso, né, sabendo que a nossa sociedade está alicerçada nesse mal, né, mas a gente precisa desconstruir isso, e a gente só pode desconstruir isso primeiro, né, em nós mesmos e depois na sociedade, para que isso tenha um efeito na vida das pessoas, um efeito político e social na vida das pessoas e das mulheres negras em geral. É isso que eu concluí. Tenho muito a agradecer a todas as pessoas, todas as mulheres e ao único homem que colaborou com essa pesquisa, né? Foi muito importante para mim. Agradecimento especial para a Natália, né, que emprestou a sua imagem também para dialogar comigo nesse tema. E espero que vocês continuem trazendo outros temas para que eu possa pesquisar, que eu possa me aprofundar e a gente continue dialogando sobre isso e sobre outros temas. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.